Uma novela que parece longe do fim. Moradores de Jaboticabal voltam a sofrer com a falta d'água. O caso se arrasta há mais de uma década e já virou ação civil pública. Félix mora no bairro Monte Rei há 1 ano. Nesses 365 dias, é a 15ª vez que não chega uma gota de água sequer nas torneiras da casa dele. Não tem água na cozinha, na pia do banheiro e nem na privada para dar descarga. A saída foi improvisar. Ele comprou galões de água mineral para conseguir, pelo menos, escovar os dentes e fazer comida. Roupa já faz uns dias que não lava, desde sexta-feira, a casa também, desde sexta-feira praticamente sem limpeza, né? Banho ontem a gente conseguiu com muito suor, com um pouquinho de água que estava no encanamento ainda, se banhar um pouquinho. A higiene pessoal fica um pouco mais complicada, ainda mais que nós temos meu pai idoso que mora aqui com a gente, né? Então, essa parte de higiene é um pouco complicada, às vezes a gente precisa socorrer para casa de algum amigo aqui que tem a água, né? Só que nesse caso específico agora, metade da cidade está sem água. No centro da cidade, a situação não é diferente. Na casa do Júnior, o recurso acaba às 10 horas da manhã e só volta às 11 da noite. Enquanto isso, o valor da tarifa subiu. As contas chegaram nas casas quase 20% mais caras. Se o aumento for para conseguir acabar com a falta de água, eu até concordo. O duro é a gente saber que isso já vem de muitos anos, a conta sobe, todo ano sobe. Não vou te falar que é o atual prefeito, né? Isso já é bastante tempo, mas uma hora precisa terminar isso, né? As reclamações se estendem a pelo menos outros 10 bairros. São diversos registros enviados ao Jornal da Clube. Na Coab 1, famílias fizeram fila para pegar um pouco de água na torneira de uma praça. Todo mundo sem água e todo mundo pegando água na praça enquanto tem. Todo mundo paga taxa, todo mundo tem direito da água. Cadê a água da nossa torneira? As coisas para lavar, não tem um pingo de água. Uma madeira do bebê, a louça, tudo sem lavar. Ó. É isso que a gente tem. Para pagar um absurdo de esgoto, coleta de lixo, só taxa e água que é bom nada. A crise no abastecimento de água se arrasta há mais de uma década na cidade. Em 2015, a Promotoria de Justiça abriu um inquérito depois de receber dezenas de denúncias de moradores. 5 anos depois, esse material se tornou uma ação civil pública, que cobra mais qualidade na prestação do serviço e investimentos no setor para conseguir atender a demanda. E é uma falta de consideração muito grande, né? Primeiro pelos responsáveis pela empresa, que não dão qualquer suporte para nós. Nós ligamos lá e eles falaram que não pode fazer nada. Inclusive informaram que eles possuem apenas um caminhão-pipa para a cidade toda. Jaboticabal, creio que deve ter mais de 70 mil habitantes e apenas um caminhão-pipa. E também do poder público municipal, executivo, legislativo, que a gente não vê ações efetivas. É um direito que todas as pessoas têm. Você paga, o mínimo que você espera é que chegue com qualidade, não água marrom que muitas vezes vem, né? Quando vai faltar água, ninguém é avisado. Não tem um carro de som, não tem... Bom, pelo menos eu não vejo, tá? Agora, a Câmara Municipal, o que eu posso te falar, né? Eu acho que eles tinham que ficar um pouquinho mais atento à população, porque somos nós que sofremos, né? E será que falta na casa deles também? Segundo o presidente do SAEG, alguns postos apresentaram problemas técnicos, enquanto outros foram alvos de furtos de fios. A bomba que faz a captação do Córrego Rico também precisou passar por manutenção. Quem tiver problema com abastecimento pode ligar no SAEG, que nós iremos com o caminhão-pipa abastecer a caixa d'água da pessoa, da residência. Agora à tarde foi liberado o poço do Distrito Industrial, nós consertamos e já descemos a bomba, ele deve estar entrando em operação nesse exato momento. E também, de forma emergencial, estamos contratando um gerador para colocar um poço que a gente tem ali na ETA, na estação de tratamento, para funcionar provisoriamente de maneira a dar uma amenizada nos bairros que mais sofrem com o abastecimento de água. Foram construídos 9 poços na cidade, 4 deles já em operação. Estudos apontam que esses reservatórios vão dar um fôlego de 20 anos para melhorar o abastecimento. Desde 2021 foram investidos mais de 18 milhões de reais no sistema, o que justificaria o aumento da tarifa. O SAEG ele é regulado por uma agência de regulação, tá? No nosso caso é a Ares PCJ. A Ares é quem define
que realiza os estudos técnicos para saber o valor tarifário que será cobrado do munícipe, tá? Ali é feito toda a questão financeira da autarquia, as demandas, despesas fixas, investimentos que devem ser realizados, inclusive, para sanar os problemas de abastecimento da cidade, e é projetado o valor da tarifa que deve ser cobrado. Lembrando que a gente não é uma autarquia e a gente não prevê lucro. Esse seria o preço justo a se pagar para a gente ter água de qualidade com potabilidade na nossa torneira. Alice Carvalho, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre esse assunto, está conosco no canal digital da Clube Marcelo Marini Pereira de Souza, professor de políticas ambientais. Professor, são diversos bairros da cidade que sofrem com seca nas torneiras, enquanto a conta d'água só aumenta. Como ficam então esses moradores e o direito deles? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. É muito difícil explicar como é que ficam os direitos. A água é um direito essencial, direito à cidadania, né? É muito difícil. Agora, esse setor, água, abastecimento, esgoto, limpeza pública, águas pluviais, que é a drenagem, isso é muito crucial no município. Isso tem que ser ocupado por pessoas extremamente técnicas para que tudo isso possa ser feito de maneira muito adequada. Não estou dizendo que Jaboticabal não seja. Estou dizendo que são indícios de que há ausência de um estudo técnico mais elaborado, porque são décadas já com o mesmo problema. Acho que esse é muito técnico e deve ser estudado com muito carinho. A água é um direito básico da população. Inclusive, a captação de água lá da cidade é feita através do córrego Rico. A liberação de loteamentos sem infraestrutura adequada pode acabar sobrecarregando esse sistema? Claro que sim. Bom, nós vimos na reportagem que, inclusive, já tem poços e tal, né? Vai ampliando a complexidade. Jaboticabal é uma cidade que tem um número de habitantes grande, com quase um pouco menos de 100 mil habitantes. Tem que ser feito um trabalho integrado. E eu quero alertar que isso deve piorar. As alterações climáticas que hoje são realidade, elas piorarão muito esse fator. Haverá mais estiagens, chuvas mais torrenciais, menos previstas. Portanto, esses setores cruciais para o município devem estar atentas também a essas modificações climáticas que já são realidade. E nós estamos falando de um problema também que se arrasta há mais de uma década na cidade, né? Passou da hora de ser resolvido de forma, assim, definitiva. Eu sempre acho que antes tarde que mais tarde, né? Eu acho que está na hora de resolver, sim. Ainda é tempo de resolver. Porém, não é de maneira paliativa. Nós vemos as imagens, né? Uma captação precária, uma bomba precária. Isso tudo tem que ser feito de uma maneira técnica, da maneira que exige o setor. O setor é essencial à população. Tem que ser feito com muito carinho, né? E muita técnica. Você vê, professor, o caso já foi parar até na justiça, mas continua faltando água. O que dá para a gente esperar, então, dessa ação civil pública? Bom, aí nós temos que perguntar para o Poder Judiciário, né? Não seria a gente que tem que responder. Agora, é o fim do mundo, né? Você tem que entrar na justiça para ter água potável na sua residência, no comércio, enfim, na sua atividade nessa altura 2023. Eu acho que Jaboticabal tem todo as condições, a área técnica de resolver isso em definitivo. Afinal, não é assim tão bicho de sete cabeças, tão complicado assim. Eu acho que está na hora de resolver isso. Você tem toda a razão. E, professor, ainda tem que esperar, assim, da Câmara também, né? Porque tem um papel importante nesse caso. Os vereadores precisam estar nas ruas, ouvindo a população e fiscalizando realmente o poder público, né? É verdade, precisa. Mas eu reitero, né? Acho que é a terceira vez, essa é uma área técnica. Portanto, você tem diretrizes muito claras do ponto de vista técnica, que transcende as questões políticas, partidárias. Nós estamos falando de política
pública. Política pública não deve ser feita a partir dos políticos, aquelas briguinhas que a gente está acostumado. Política pública transcende aos partidos, transcende ao governo. Ela é uma política de Estado municipal, no caso, né? Portanto, não tem que ficar preocupado com o que o vereador vai dizer ou que vai falar. Tem que resolver o problema de maneira técnica. É muito razoável resolver isso de maneira técnica e é rápido. Precisa ter a vontade. Vontade e pessoas capacitadas, né, professor? Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Sem dúvida alguma. Pessoas capacitadas é essencial para resolver esse problema. Obrigada mais uma vez, professor.